Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi, eu peço você para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e também convidar os amigos a conhecer o Estúdio RN. Nação, essa noite não temos muito o que falar, infelizmente não temos o que comemorar, apenas fazer algum comentário em relação à partida de hoje à noite. Em Bragança Paulista, o Flamengo perdeu de 4-0 para o Red Bull Bragantino. Aliás, sempre eles têm sido uma pedrinha no nosso sapato. Os jogos lá em Bragança Paulista costumam serem jogos difíceis, né? O Flamengo sempre tem dificuldades, mas igual hoje, eu ainda não tinha visto, não. Gente, o Flamengo não entrou em campo. Essa é que é a realidade. Para que essa parada de tantos dias, né, na data FIFA? Para que tanto treinamento? Para mostrar isso que foi mostrado? Outra coisa, além da falta de disposição dos jogadores, né, na partida e da total desatenção também demonstrada na partida, né, total desatenção, ainda tivemos o time mal escalado pelo Sampaoli. Muito mal escalado. Tá certo que o Ayrton Lucas jogou pela seleção brasileira, que o Ayrton Lucas estava cansado, mas, gente, jogou na Espanha e jogou em Portugal. Não são locais tão distantes. A viagem de Portugal para o Brasil não é longa. Não sei, talvez umas 7 horas. Eu moro no Canadá e eu não sei precisar quanto é o tempo da viagem de Portugal para o Brasil, mas eu penso que seja em torno de 7 horas. No entanto, o Ayrton Lucas ficou no banco de reservas e o Flamengo entrou com o Léo Pereira, que até sabe compor naquele setor, mas do jeito que o Red Bull Bragantino desenhou a partida, né, o técnico português, o Pedro Caixinha, montou a equipe do Bragantino, já no início já dava para ver que o Flamengo ia sofrer sufoco. Então já com 15 minutos de jogo, já para colocar o Pulgar no time, né, procurar fazer o meio de campo um pouco mais defensivo, mais pegador, né, com uma saída de bola, para tentar ligar um pouco o Gerson, o Arrascaeta. O resultado foi o seguinte: o Arrascaeta não jogou nada, nada. Ainda conseguiu colocar uma bola na trave, mas não conseguiu criar nada. Vimos o Thiago Maia inoperante, ali protegendo a defesa, totalmente inoperante. Vimos o Wesley perdido, escorregando. Aliás, a estratégia do Red Bull Bragantino, né, de molhar o gramado, deu certo. Flamengo, em vez de vir com travas de metal, Flamengo veio com travas de borracha e estavam escorregando o tempo todo, né? Comprometendo, obviamente, o desempenho também. O Davi Luiz, até que não fez uma partida muito ruim, assim como o Fabrício Bruno, né? O Léo Pereira praticamente não apareceu no jogo, porque ele ficou completamente batido pelos jogadores rápidos do Red Bull Bragantino. E deram sufoco na gente, tomamos sufoco, 4-0 foi pouco. O primeiro tempo terminou 1-0, era para ter terminado uns 3-0. E aquilo, o Sampaoli olhando o time sendo sufocado, sendo pressionado e não fazendo nada. A gente com jogadores no banco de reservas que poderiam, pelo menos, se não modificar totalmente o perfil da partida, pelo menos minimizar o impacto daquela agressividade da equipe do Red Bull Bragantino. Mas não, ele ficou passivo. No segundo tempo ele começou fazendo as alterações no segundo tempo, mas deixou, por exemplo, em campo o Cebolinha, que não jogou nada. Uma vez mais, o Cebolinha não jogou nada. O Cebolinha foi útil em alguns jogos, o Cebolinha andou fazendo gols em alguns jogos, mas o Cebolinha ainda é um jogador muito irregular, ainda não dá aquela confiança para a nação. A nação não tem confiança no futebol do Cebolinha ainda. Tomara que com o passar do tempo a gente tenha, né, mais confiança no futebol do Cebolinha, mas no momento não. O Pedro muito mal, o Pedro perdeu um gol que em condições normais ele não perderia, e aquele gol poderia ter mudado o panorama da partida, porque estava 2-0. E se o Flamengo consegue achar um gol ali, e a palavra é essa, achar um gol. Se o Flamengo acha aquele gol com o Pedro, poderia modificar a partida. No entanto,
O Pedro perdeu, desperdiçou uma oportunidade. O Pedro muito parado, parece desanimado. O time do Flamengo foi muito mal. O Gerson hoje é uma sombra do que tem sido ultimamente. Completamente uma sombra do que tem sido. Completamente irreconhecível. Everton Ribeiro, mesma coisa. Cansou. Aí foi substituído no segundo tempo. Mas é o que eu falo. O Flamengo deixa para colocar, por exemplo, o Vitor Hugo no final do jogo. No final do jogo que ele coloca o Vitor Hugo. Tá vendo que o time do Red Bull Bragantino tá com mais disposição, mais vigor físico, mais ímpeto, mais vontade? Deveria ter colocado ali os garotos para jogar, mas não. Mais uma vez insiste nos grandes nomes. O Sampaoli assistiu o Flamengo perder. E eu atribuo a ele a maior responsabilidade da derrota. E se alguém hoje se salvou, que a gente pode dizer que teve bem na partida, foi somente o Matheus Cunha, o goleiro. Não teve culpa em nenhum dos gols e ainda evitou alguns. O jogo era para ter sido placar feio pra gente. Feio. O Davi Luiz não comprometeu, mas também não fez nada de anormal. Fabrício Bruno também não comprometeu, também não fez nada de anormal. Os jogadores ficaram vendidos. Em vários momentos vimos 2, 3 jogadores do Red Bull Bragantino contra um jogador do Flamengo. O Wesley não conseguiu fazer nada também, ficou vendido, né? Vários jogadores do Bragantino em cima dele. E o Flamengo parecendo um time cansado, um time assustado, um time sem energia, um time sem disposição. Se o Flamengo continuar a temporada jogando dessa maneira, lembrou até a época do Vitor Pereira. Lembrou muito a época do Vitor Pereira. Se o Flamengo não modificar o perfil e não voltar a jogar com garra, primeiramente, a coisa vai ficar feia. Até o Alcas vai dar calor na gente. Até o Alcas vai nos dar trabalho. O Flamengo teve uma grande oportunidade de ficar em segundo lugar no Brasileirão. O Palmeiras perdeu ontem para o Bahia. O Botafogo ganhou, podemos dizer até com sorte, porque o Cuiabá jogou muito melhor que o Botafogo. O Cuiabá teve muito mais oportunidade do que o Botafogo. O goleiro do Botafogo é muito bom. Fechou o gol. E o Botafogo lá numa jogada infeliz do Walter, o goleiro do Cuiabá, que fez um pênalti até discutível. O Botafogo foi lá, fez 1-0 e garantiu a vitória. Quer dizer, o Botafogo mais líder do que nunca. É um cavalo paraguaio? É. Mas tá dando sorte e tá fazendo os pontos. E o Flamengo, né, que é o time a ser batido, o Flamengo tropeça nos próprios erros, nas próprias pernas. E o Sampaoli na teimosia dele. Porque dá menos oportunidades para os garotos. Ele já começou escalando mal. Por que não começou com o Ayrton Lucas no jogo? Garantiu o resultado. Aí depois mudava o time. Mas começava com o Ayrton Lucas. Começava com o Pulgar. Mas não. Ele começou com uma formação que, a princípio, eu já pensava que não daria certo. Sem ser pessimista. Sabendo como o Red Bull Bragantino joga, principalmente jogando em casa, eu sabia que era uma temeridade jogar daquele jeito. Mas ele insistiu, o Flamengo jogou daquela maneira, tomou um sufoco enorme no primeiro tempo, saiu com 1-0, quando devia ter perdido de uns 3 ou 4 no primeiro tempo, essa que é a realidade. E aí no segundo tempo, com as alterações, ainda melhorou um pouquinho no início, mas aí logo o Bragantino já fez o segundo, e aí a coisa degringolou. Aí ele coloca o Ayrton Lucas tarde demais, que não fez nada de excepcional na partida, porque é difícil para um jogador, né, entrar no time quando o time já não está bem e o time já está perdendo feio. Fica difícil. Vai fazer milagre? Eu não tenho o que fazer, né? Então é isso, nação. Basicamente, só mesmo é um desabafo, né, do que o Flamengo hoje apresentou, que modifiquem, que essa derrota, né, sirva, não é para esquecer, que essa vitória sirva como uma lição, que o Flamengo acorde, veja que futebol é 11 contra 11, que se o time não entrar com vontade dentro de campo, vai perder. E a diferença é que o Red Bull Bragantino entrou em campo com vontade, e o Flamengo não teve vontade em momento nenhum na partida. É isso, nação. Ficamos por aqui.
Eu convido vocês novamente a se inscreverem no nosso canal, dar aquele like e também convidar os amigos a conhecer o estúdio RN. Saudações rubro-negras!